Prólogo à nova edição. Escrevi este livro na África do Sul em 1996 e fui a Londres para lançá-lo no verão de 1997. Lembro-me de peregrinar entre os estúdios de rádio e de TV, para descobrir, várias vezes, no último minuto, que minha entrevista tinha sido cancelada. Quando consegui entrar no ar, ninguém parecia muito interessado nas descobertas que um obscuro economista italiano havia feito no apagar das luzes do século XIX. Uou uou, uma celebridade do momento cantarolou em um programa de entrevistas. Mas o que faz você aqui, se não foi a pessoa que teve essas ideias? Eu gostaria de ter respondido, sem pestanejar, sobre a influência que São Paulo e os outros apóstolos e evangelistas tiveram, dizendo que eles fizeram o trabalho pesado ao divulgar as ideias de Jesus de Nazaré, e que, se não fosse assim, ele seria um desconhecido, hoje. Eu queria ter dado essa resposta naquela ocasião, mas, na verdade, fiquei sem palavras. Retornei para a cidade do Cabo completamente abatido. Então, de repente, um pequeno milagre aconteceu. O editor inglês que havia encomendado o livro, um homem conhecido por olhar o lado sombrio da vida, me enviou um fax, lembra do fax, para dizer que, apesar do fiasco da divulgação, o livro estava vendendo muito bem. De fato, o livro vendeu mais de 700 mil exemplares em todo o mundo e já foi traduzido para mais de 24 idiomas. Tendo passado mais de um século desde que Vilfredo Pareto observou o consistente desequilíbrio existente na relação entre esforços e resultados, entradas e saídas, e uma década depois que este livro reinterpretou o princípio de Pareto, acredito que agora podemos afirmar que o princípio resistiu à prova do tempo. Há um feedback considerável, muito positivo, de leitores e críticos. Por todo o mundo, um grande número de indivíduos, talvez centenas de milhares, considera o princípio útil para o trabalho, para a carreira e, cada vez mais, para os aspectos do dia a dia da vida. O princípio 80-20 tem duas implicações quase opostas. Por um lado, é uma observação estatística, um padrão comprovado, sólido, quantitativo, confiável e estável. Por isso, agrada àqueles que querem tirar mais da vida, está à frente da multidão, aumentar os lucros ou reduzir os esforços ou custos na busca de ganhos para elevar enormemente a eficiência, que é definida como resultados divididos pelos esforços de produção. Se pudermos identificar os poucos casos em que os resultados relativos ao esforço são muito maiores do que o usual, seremos capazes de nos tornar muito mais eficientes em qualquer tarefa realizada. O princípio nos possibilita melhorar a obtenção de resultados, enquanto escapamos da tirania do excesso de trabalho. Por outro lado, o princípio tem uma faceta totalmente diferente, suave, mística, misteriosa, quase mágica, no sentido de que o mesmo padrão de números surge por toda parte e se relaciona não somente à eficiência, mas a tudo aquilo que faz com que nossa vida valha a pena. É o sentido que nos conecta uns aos outros, e ao universo, por uma lei misteriosa, na qual podemos mergulhar para mudar nossa vida, gerando um sentimento de admiração e reverência. Olhando para trás, acho que meu livro foi diferente porque estendeu a abrangência do princípio de Pareto. Anteriormente, o conceito era bem conhecido na área de administração, para aumentar a eficiência. Até onde sei, o princípio nunca tinha sido aplicado antes para aprimorar e aprofundar a qualidade de nossa vida como um todo. É apenas em retrospecto que consigo perceber integralmente a natureza dual dessa ideia, a estranha, mas perfeita, tensão entre as duas faces, a materialidade da eficiência e a suavidade da qualidade de vida. Como a bordo no novo capítulo desta edição, essa tensão representa o yin e o yang do princípio, a dialética, na qual as aplicações para ganhos de capítulo 1, bem-vindo ao princípio 80-20. Por um tempo realmente longo, a lei de Pareto, o princípio 80-20, foi um estorvo na cena econômica, como um bloco errático na paisagem, uma lei empírica que ninguém explica. Joseph Centel. O princípio 80-20 pode e deveria ser usado por toda pessoa inteligente em seu cotidiano, e por toda organização, grupo social e forma de sociedade. É um conceito que ajuda os indivíduos e os grupos a obterem muito mais com muito menos esforço.
O princípio 80-20 pode elevar a eficácia pessoal e a felicidade. Pode multiplicar a lucratividade das corporações e a eficácia de qualquer empresa. Ele contém a resposta para aumentar a qualidade e a quantidade dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que pode cortar seus custos. Este livro, o primeiro a ser escrito sobre o princípio 80-20, foi redigido com a ardente convicção, validada pela experiência pessoal e empresarial, de que esse princípio é uma das melhores maneiras de lidar e transcender as pressões da vida moderna. O que é o princípio 80-20? O princípio 80-20 afirma que a minoria das causas, fatores ou esforços, em geral, leva a maioria dos resultados, produtos ou consequências. Tomado literalmente, isso significa, por exemplo, que 80% do que realizamos em nosso emprego resulta de 20% do tempo que investimos. Portanto, para todos os propósitos práticos, 4/5 do nosso esforço, uma parte significativa é irrelevante. Isso é contrário ao que as pessoas normalmente esperam. Assim, o princípio 80-20 afirma que existe um desequilíbrio inerente entre causas e resultados, entre recursos e produtos, e entre esforços e recompensas. Uma boa referência desse desequilíbrio é dada pela relação 80-20, um padrão típico. Mostrará que 80% dos produtos resultam de 20% dos recursos, que 80% das consequências ocorrem em decorrência de 20% das causas, ou que 80% dos resultados são fruto de 20% dos esforços. A figura 1 mostra esses padrões típicos. Figura 1 princípio 80-20. Nos negócios, muitos exemplos do princípio 80-20 têm sido comprovados. Sendo assim, 20% dos produtos geralmente são responsáveis por 80% do montante das vendas, e, portanto, correspondem a 20% dos consumidores. Da mesma forma, 20% dos produtos ou dos consumidores geralmente representam 80% da lucratividade das organizações. Na sociedade, 20% dos criminosos respondem por 80% de todos os delitos, 20% dos motoristas causam 80% dos acidentes, 20% das pessoas que casam transformam-se em 80% das estatísticas sobre divórcio. Aquelas pessoas que voltam a casar e voltam a se divorciar distorcem a estatística e dão uma impressão pessimista e desvirtuada da fidelidade matrimonial, e 20% das crianças recebem 80% da qualificação educacional disponível. Em casa, é provável que 20% do tapete tenha 80% de uso, 20% das roupas sejam vestidas 80% do tempo, e, caso você tenha um sistema de alarme no prédio, 80% dos alarmes falsos serão compensados por 20% de possíveis causas verdadeiras. O motor de combustão interna dos veículos é um grande tributo ao princípio 80-20, ou seja, 80% da energia é gasta na combustão e somente 20% chega às rodas, e esses 20% geram 100% do resultado. A descoberta de Pareto, falta de equilíbrio sistemática e previsível. O padrão subjacente ao princípio 80-20 foi descoberto em 1897 pelo economista italiano Vilfredo Pareto, de 1848 a 1923. Desde então, sua descoberta tem sido chamada por muitos nomes, incluindo o princípio de Pareto, lei de Pareto, regra 80-20, princípio do menor esforço e princípio do desequilíbrio. Ao longo deste livro, nós o denominaremos de princípio 80-20. Graças a um processo subterrâneo de influência de muitos conquistadores, especialmente de homens de negócios, de entusiastas da computação e de engenheiros de qualidade, o princípio 80-20 ajudou a dar forma ao mundo moderno. Mesmo assim, permaneceu um dos grandes segredos de nosso tempo. E apesar do seleto clube de iniciados que conhece e usa o princípio 80-20, apenas uma pequena parte de seu poder é explorado. Mas, afinal, o que Pareto descobriu? Ele estava observando os padrões de riqueza e de renda na Inglaterra do século XIX, quando percebeu que, em suas amostras, a maior parte dessa riqueza e renda pertencia a uma minoria de pessoas. Talvez não houvesse nada de surpreendente nisso, mas ele também descobriu dois outros fatos que considerou altamente significativos.
Um deles era que havia uma relação matemática consistente entre a proporção de pessoas, como um percentual do total da população relevante, e a quantidade de riqueza e de renda de que esse grupo desfrutava. Para simplificar, se 20% da população desfrutava de 80% da riqueza, então, era possível prever confiavelmente que 10% da população teria, vamos dizer, 65% da riqueza e 5% da população teria 50%. O ponto-chave não são os percentuais, mas o fato de que a distribuição da riqueza entre a população estava previsivelmente desequilibrada. A outra descoberta de Pareto, aquela que de fato o entusiasmou, foi que esse padrão de desequilíbrio era, de modo consistente, repetido onde quer que ele observasse os dados, em diferentes períodos de tempo e em diferentes países. Fosse uma observação na Inglaterra dos velhos tempos ou quaisquer outros dados disponíveis de outros países, em qualquer época ou na atualidade, ele encontrava o mesmo padrão repetindo-se com precisão matemática. Aquilo era uma coincidência maluca ou algo que tinha grande importância para a economia e para a sociedade? Será que aquele padrão ocorreria se fosse buscado em conjuntos de dados relacionados a outros temas, além de riqueza e renda? Pareto foi um grande inovador porque antes dele ninguém nunca havia relacionado dois conjuntos de dados nesse caso, a distribuição de renda ou riqueza, comparada com o número de recebedores da renda ou proprietários de bens para comparar percentuais entre eles. Atualmente, esse método é comum e levou a avanços significativos nos negócios e na economia. Infelizmente, embora Pareto tenha percebido a importância e a ampla aplicação de sua descoberta, não era muito hábil para explicá-la. Ele se direcionou para uma série de teorias sociológicas fascinantes, mas divagadoras e centradas no papel das elites, que no final de sua vida foram resgatadas pelos fascistas de Mussolini. O significado do princípio 80-20 ficou adormecido por uma geração. Embora alguns economistas, especialmente nos Estados Unidos, percebessem sua importância, foi somente após a Segunda Guerra Mundial que dois pioneiros em paralelo, mas completamente diferentes começaram a trazer à tona o princípio 80-20. 1949, o princípio do menor esforço de Zip. Um desses pioneiros foi o professor de filologia de Harvard, George K. Zip. Em 1949, ele descobriu o princípio do menor esforço, que era na realidade uma redescoberta e elaboração do princípio de Pareto. O princípio de Zip afirmava que os recursos, pessoas, bens, tempo, competências e tudo mais que é produtivo, tendiam a se arranjar de forma a minimizar o trabalho. Assim, aproximadamente 20% a 30% de qualquer recurso representava de 70% a 80% da atividade relacionada àquele recurso. O professor Zip utilizou estatísticas populacionais, livros, filologia e comportamento industrial para demonstrar a consistente recorrência desse padrão de desequilíbrio. Por exemplo, ele analisou todas as licenças de casamento concedidas na Filadélfia em 1931, em uma área de 20 quarteirões da cidade, demonstrando que 70% dos casamentos ocorreram entre pessoas que viviam a cerca de 30% de distância. Aliás, Zip também deu uma explicação científica para a bagunça das mesas de trabalho, justificando a desordem com outra lei: a frequência do uso traz para perto de nós os objetos frequentemente usados. Há muito tempo as pessoas inteligentes sabem que as pastas que são frequentemente consultadas não devem ser arquivadas. 1951. A regra de Juran dos poucos vitais e a ascensão do Japão. Outro pioneiro do princípio 80-20 foi o grande guru da qualidade, o engenheiro romeno radicado nos Estados Unidos, Joseph Moses Juran, nascido em 1904. O homem por trás da revolução da qualidade ocorrida entre 1950 e 1990. Ele tornou o que chamava alternadamente de princípio de Pareto, ou regra dos poucos vitais, praticamente sinônimo da busca por produtos de alta qualidade. Em 1924, Juran foi trabalhar na Western Electric, a divisão de manufatura da Bell Telephone System. Começou como engenheiro industrial da empresa, e mais tarde, estabeleceu-se como um dos primeiros consultores em qualidade do mundo.
Sua grande ideia foi usar o princípio 80-20 juntamente com outros métodos estatísticos para extirpar as falhas de qualidade e melhorar a confiabilidade e o valor de bens industriais e de consumo. Seu livro pioneiro, Controle de Qualidade, foi publicado pela primeira vez em 1951 e o autor exaltava o princípio 80-20 em termos gerais. O economista Pareto descobriu que a riqueza não era uniformemente distribuída da mesma maneira, de acordo com as observações de Juran sobre a perda de qualidade. Muitos outros exemplos podem ser citados, como a distribuição de delitos entre os criminosos, a distribuição de acidentes em processos perigosos, etc. O princípio de Pareto da distribuição desigual aplica-se à distribuição de riqueza e à distribuição da perda de qualidade. Nenhum grande industrial dos Estados Unidos interessou-se pelas teorias de Juran. Em 1953, ele foi convidado a dar uma palestra no Japão e encontrou uma audiência receptiva. Ele permaneceu no país, trabalhando em várias empresas japonesas, e transformou a qualidade e o valor dos bens de consumo naquele país. Só quando a ameaça dos japoneses à indústria dos Estados Unidos tornou-se aparente, depois de 1970, é que Juran foi levado a sério no Ocidente. Ele voltou para fazer pela indústria norte-americana o que já havia realizado pela japonesa. O princípio 80-20 foi o cerne dessa revolução global da qualidade. De 1960 a 1990, o progresso com a aplicação do princípio 80-20. A IBM foi uma das primeiras e a mais bem-sucedida empresa a identificar e a aplicar o princípio 80-20, o que ajuda a explicar por que a maioria dos especialistas em sistemas de computação nas décadas de 1960 e 1970 estava familiarizada com a ideia. Em 1963, a IBM descobriu que cerca de 80% do tempo de um computador era gasto executando cerca de 20% dos códigos de operação. A companhia imediatamente reescreveu seu software operacional para tornar a parte dos 20% mais usados mais acessível e amigável. Isso fez os computadores da IBM ficarem mais eficientes e rápidos do que as máquinas dos concorrentes, para a maioria das aplicações. Aquelas empresas que desenvolveram o computador pessoal e seus softwares na geração seguinte, como a Apple, a Lotus e a Microsoft, aplicaram o princípio 80-20 com um prazer ainda maior, fazendo máquinas mais baratas e mais fáceis de usar. Havia um novo segmento de clientes a conquistar, incluindo os agora celebrados avessos à tecnologia, que anteriormente haviam mantido distância dos computadores. O vencedor leva tudo. Um século depois de Pareto, as implicações do princípio 80-20 vieram à tona em uma controvérsia a respeito das quantidades de dinheiro astronômicas e sempre crescentes recebidas pelas supercelebridades e por aqueles poucos que estão no topo de diversas profissões. O diretor de cinema Steven Spielberg tem a riqueza, segundo a Forbes, de 3,2 bilhões de dólares. Os diretores de cinema e os advogados meramente competentes, com certeza, ganham uma pequena fração dessa soma. O século XX e as primeiras décadas do século XXI realizaram esforços maciços para nivelar a renda das pessoas, mas a desigualdade, removida de uma esfera, continua surgindo em outras. Nos Estados Unidos, de 1973 a 1995, a média da receita real subiu 36%, mas o indicador equivalente para os trabalhadores fora dos cargos de chefia caiu 14%. Durante a década de 1980, todos os ganhos foram para 20% no topo da pirâmide e espantosos 64% do ganho total foi para apenas 1%. A propriedade de ações nos Estados Unidos também é altamente concentrada entre uma minoria. 5% das famílias detêm aproximadamente 75% das ações vendidas para pessoas físicas. Um efeito similar pode ser verificado com o dólar. Quase 50% do comércio mundial é realizado em dólares, bem acima da participação de 13% dos Estados Unidos nas exportações globais. Além disso, embora a fatia do dólar nas reservas internacionais seja de 64%, a proporção do PIB norte-americano no resultado global é pouco acima de 20%. O princípio 80-20 sempre se reafirmará, apesar de, ao menos conscientemente, serem realizados esforços consistentes e maciços para superá-lo.
Por que o princípio 80-20 é tão importante? A razão para o princípio 80-20 ser tão importante é que ele é contraintuitivo. Temos a tendência de esperar que todas as causas tenham mais ou menos a mesma relevância. Que todos os clientes sejam igualmente valiosos. Que cada parte do negócio, cada produto e cada centavo da receita de vendas seja tão bom quanto qualquer outro. Que todos os empregados de uma mesma categoria profissional tenham valor equivalente. Que cada dia ou semana ou ano que vivemos tenha o mesmo significado. Que todos os nossos amigos tenham valor semelhante. Que todas as consultas ou telefonemas devam ser tratados da mesma maneira. Que uma universidade é tão boa quanto a outra. Que todos os problemas têm um grande número de causas e que, portanto, não vale a pena isolar um pequeno grupo de causas-chave. Que todas as oportunidades são igualmente valiosas e que, assim, devemos tratá-las todas da mesma forma. Temos a tendência de presumir que 50% das causas ou fatores representarão 50% dos resultados ou dos produtos. Parece ser uma expectativa natural, quase democrática, que as causas e os resultados sejam geral e igualmente equilibrados. E, com certeza, de vez em quando eles são. Porém, essa falácia do 50-50 é uma das mais imprecisas e danosas, além de profundamente arraigada em nosso mapa mental. O princípio 80-20 afirma que, quando dois conjuntos de dados referentes a causas e resultados podem ser examinados e analisados, a conclusão mais provável é que haja um padrão de desequilíbrio, que pode ser 65-35, 70-30, 75-25, 80-20, 95-5 ou 99, 9-0, 1 ou qualquer dupla de números intermediários. No entanto, os dois números na comparação não têm que somar 100. O princípio 80-20 também afirma que, quando conhecemos a verdadeira relação, é bem provável que nos surpreendamos com o grau de desequilíbrio. Qualquer que seja o nível da desigualdade, a maior chance é que exceda a nossa expectativa inicial. Os executivos podem suspeitar que alguns clientes e que alguns produtos são mais lucrativos do que outros, mas quando o tamanho da diferença é constatado, é muito possível que se sintam surpresos e até espantados. Os professores talvez saibam que a maioria dos problemas de disciplina ou de evasão escolar advém de uma minoria de alunos, mas se os dados forem analisados, o tamanho do desequilíbrio provavelmente será maior do que o esperado. Podemos sentir que parte do nosso tempo é mais valiosa do que o resto, mas se medirmos recursos e resultados, a disparidade poderá nos deixar atordoados. Por que deveríamos nos importar com o princípio 80-20? Quer você perceba ou não, o conceito aplica-se à sua vida, ao seu universo social e à empresa em que trabalha. Compreender esse princípio vai ampliar sua perspectiva sobre o que realmente acontece ao seu redor. A mensagem principal deste livro é que nosso cotidiano pode ser enormemente melhorado com o uso do princípio 80-20. As pessoas podem ser mais eficazes e felizes. As empresas podem se tornar muito mais lucrativas. As organizações não lucrativas podem entregar resultados muito mais úteis. Cada governo pode assegurar que seus cidadãos se beneficiem muito mais em sua gestão. Para cada pessoa e cada instituição, é possível obter muito mais valor e evitar perdas, com muito menos investimento de energia, dinheiro e tempo. No centro dessa evolução está um processo de substituição. Os recursos que apresentam fraco desempenho em uma aplicação particular podem deixar de ser usados ou passar a ser usados mais esparsamente. Já os recursos com efeitos positivos podem ser usados tanto quanto possível. Cada recurso pode ser utilizado onde apresentar melhor resultado. Sempre que possível, os recursos fracos podem ser aprimorados para imitar o desempenho dos recursos fortes. Os negócios e os mercados têm empregado esse processo, com grande efeito, por centenas de anos. O economista francês Jean-Baptiste Say cunhou a palavra empreendedor por volta de 1800, dizendo que o empreendedor troca os recursos econômicos de uma área de baixa produtividade por outra de alta produtividade. Rendimento. Mas uma das implicações mais fascinantes do princípio 80-20 é observar como os negócios e os mercados ainda estão longe de gerar as soluções ideais. Por exemplo,
O princípio 80-20 afirma que 20% dos produtos, dos clientes ou dos funcionários são realmente responsáveis por 80% dos lucros. Se isso é verdade, e pesquisas detalhadas em geral confirmam que esse padrão de grande desequilíbrio existe, a situação do negócio está muito distante de ser eficiente ou ótima. A consequência é que 80% dos produtos, dos clientes ou dos funcionários estão contribuindo somente para 20% dos lucros. Há aqui um grande desperdício, ou seja, os recursos mais poderosos da companhia estão sendo consumidos pela maioria dos recursos menos eficazes. Os lucros poderiam ser multiplicados se mais do melhor tipo de produto pudesse ser vendido, se mais dos melhores funcionários pudessem ser contratados, ou se mais dos melhores clientes fossem conquistados, ou convencidos a comprar mais da empresa. Nesse tipo de situação, alguém poderia muito bem perguntar: por que continuar a fazer os 80% de produtos que só geram 20% dos lucros? As empresas raramente se fazem essas perguntas, talvez porque, para respondê-las, teriam de agir radicalmente. E parar de produzir 4/5 do que se está fazendo não é uma mudança trivial. O que Jean-Baptiste Say chamava de trabalho do empreendedor os modernos financistas denominam arbitragem. Os mercados financeiros internacionais são muito rápidos para corrigir avaliações anômalas, por exemplo, entre taxas de câmbio. Mas as empresas e os indivíduos são geralmente carentes desse tipo de ação empreendedora ou de arbitragem, ou seja, de ações que mudam uma posição que utiliza recursos que trazem resultados fracos para outra. Que utiliza recursos que trazem resultados fortes, ou de ações que cotam recursos que agregam pouco valor para adquirir recursos que agregam mais valor. Na maior parte do tempo, não percebemos que apenas um pequeno grupo de recursos é superprodutivo, que Juran chamava de os poucos vitais, enquanto a maioria, os muitos triviais, apresenta baixa produtividade ou chega até a ter valor negativo. Se nós realmente percebermos a diferença entre os poucos vitais e os muitos triviais, em todos os aspectos de nossa vida, e fizermos algo em relação a isso, poderemos multiplicar tudo aquilo a que damos valor. O princípio 80-20 e a teoria do caos. A teoria da probabilidade nos diz que é praticamente impossível que o princípio 80-20 ocorra aleatoriamente em todos os casos a que se aplica, como se fosse obra do acaso. Nós só podemos explicar o princípio, se postularmos um significado mais profundo ou uma causa escondida por trás dele. O próprio Pareto lutou contra essa questão, tentando aplicar uma metodologia consistente ao estudo da sociedade. Ele buscava por teorias que apresentavam os fatos da experiência e da observação, por padrões regulares, por leis sociais ou por uniformidades, que explicassem o comportamento dos indivíduos e da sociedade. A sociologia de Pareto fracassou em encontrar uma resposta convincente. Ele morreu muito antes do surgimento da teoria do caos, que guarda excelentes paralelos com o princípio 80-20 e ajuda a explicá-lo. O último terço do século XX viu uma revolução na maneira como os cientistas pensaram o universo, derrubando o pensamento que prevaleceu por 350 anos. Aquela sabedoria do passado era baseada em uma visão mecanicista e racional, mas que já era um grande avanço em relação à perspectiva mística e aleatória do mundo, que predominou na Idade Média. Essa visão mecanicista transformou Deus de um ser irracional e imprevisível a uma força mais amigável, como a de um engenheiro construtor de relógios. A visão de mundo a partir do século XVII, que ainda prevalece hoje, exceto em avançados círculos científicos, tornou-se imensamente reconfortante e útil. Todos os fenômenos foram reduzidos a relações lineares, regulares e previsíveis. Por exemplo, a causa B, D causa C e A mais C causa D. Essa perspectiva possibilita que cada parte individual do universo, o funcionamento do coração humano, por exemplo, ou qualquer mercado isoladamente possa ser analisado em separado, porque o todo é a soma das partes, e vice-versa. Mas, no século XXI, parece muito mais adequado ver o mundo como um organismo em evolução, no qual o sistema como um todo é mais que a soma das partes, e onde as relações entre as partes não são lineares. É difícil definir as causas, existem interdependências complexas e, além disso, as causas e os efeitos não estão nítidos. O problema com o raciocínio linear é que nem sempre funciona, é uma
Simplificação exagerada da realidade. O equilíbrio é ilusório ou fugaz. O universo é instável. Mesmo assim, apesar do nome, a teoria do caos não afirma que tudo é uma confusão incompreensível e desesperançada. Em vez disso, existe uma lógica de auto-organização escondida por trás da desordem, uma não linearidade previsível, algo que o economista Paul Krugman chamou de assustadora, misteriosa e terrivelmente exata. Essa lógica é mais difícil de descrever do que de identificar, e não é totalmente diferente da recorrência de um tema em uma peça musical. Determinados padrões característicos recorrem, mas há uma variedade infinita e imprevisível. A teoria do caos e o princípio 80-20 esclarecem-se mutuamente. O que a teoria do caos e os conceitos científicos relacionados a ela têm a ver com o princípio 80-20? Embora ninguém pareça ter feito essa ligação, considero que a resposta é tudo. O princípio do desequilíbrio. O ponto em comum entre a teoria do caos e o princípio 80-20 é a questão do equilíbrio, ou, mais precisamente, do desequilíbrio. Tanto a teoria do caos quanto o princípio 80-20 afirmam, com grande respaldo empírico, que o universo é desequilibrado. Ambas consideram que o mundo não é linear, e que causa e efeito raramente estão vinculados de modo semelhante. Os dois também depositam muito crédito na auto-organização, algumas forças são mais energéticas do que outras e tentam obter mais do que sua justa parcela de recursos. A teoria do caos ajuda a explicar por que e como esse desequilíbrio ocorre, traçando uma série de evoluções ao longo do tempo. O universo não é uma linha reta. O princípio 80-20, assim como a teoria do caos, é baseado na ideia da não linearidade. Uma grande parte do que ocorre não é importante e pode ser descartado. No entanto, existem algumas poucas forças que exercem influência além da expressão de seus números. Essas são as que devem ser identificadas e observadas. Se forem forças positivas, devemos multiplicá-las. Se forem forças das quais não gostamos, precisamos pensar cuidadosamente sobre como neutralizá-las. O princípio 80-20 oferece um teste empírico muito poderoso de não linearidade em qualquer sistema. Podemos perguntar se existem 20% de causas que levam a 80% dos resultados. Será que 80% de um fenômeno está associado somente a 20% de um evento relacionado? Esse é um método útil para revelar a não linearidade, porém, é ainda mais útil para nos direcionar na identificação das poderosas forças incomuns em ação. Ciclos de feedback distorcem e perturbam o equilíbrio. O princípio 80-20 também é consistente e pode ser explicado por referência aos ciclos de feedback loops, identificados pela teoria do caos, segundo a qual pequenas influências iniciais geradas por feedback podem se multiplicar significativamente e produzir resultados altamente inesperados, que não poderão ser explicados em retrospecto. Na ausência dos ciclos de feedback, a distribuição natural dos fenômenos seria 50-50. As causas ocorridas em determinada frequência levariam a resultados proporcionais. É somente pela existência dos ciclos de feedback positivos e negativos que as causas não têm resultados equivalentes. No entanto, também parece verdade que os poderosos feedbacks positivos afetam apenas uma pequena minoria das causas. Isso ajuda a explicar por que aquela pequena minoria de causas pode exercer tanta influência. Podemos ver o ciclo de feedback positivo em ação em muitas áreas, explicando como geralmente acabamos em 80-20 em vez de uma relação 50-50 entre as populações. Por exemplo, o rico se torna mais rico não somente, ou principalmente, por suas habilidades superiores, mas porque riqueza gera riqueza. Um fenômeno semelhante ocorre com peixinhos dourados em um lago. Mesmo que você comece a população com peixes quase exatamente do mesmo tamanho, aqueles que são ligeiramente maiores vão logo se tornar bem maiores, porque, apesar da pequena vantagem inicial no tamanho da boca e na velocidade para nadar, eles serão capazes de capturar e engolir alimentos em uma quantidade desproporcional. O ponto de virada. Relacionado à ideia de ciclos de feedback está o conceito de ponto da virada, tipping point. Acima de determinado ponto, uma nova força, seja isso um novo produto, uma doença,
Uma nova banda de rock ou um novo hábito social como as corridas e os patins tem dificuldade para avançar. Uma grande quantidade de esforço gera pouco resultado. Nesse ponto, muitos pioneiros desistem. Mas se a nova força persiste e consegue cruzar uma linha invisível, uma pequena quantidade de esforço extra será capaz de alcançar grandes resultados. Essa linha invisível é o ponto da virada. O conceito vem da teoria das epidemias. O ponto da virada é o ponto no qual um fenômeno comum e estável, um surto de gripe de baixa ocorrência, pode se transformar em uma crise de saúde pública, 11 por causa do número de pessoas infectadas e que podem, dessa forma, infectar outras. E já que o comportamento das epidemias é não linear e não se comporta da maneira que esperamos, pequenas mudanças como conseguir reduzir o número de infecções de 40.000 para 30.000 podem provocar grandes efeitos. Tudo depende de quando e de como as mudanças são feitas. Ponto 12. Quem chega antes é mais bem servido. A teoria do caos defende uma sensível dependência das condições iniciais. 13. O que acontece primeiro, mesmo algo ostensivamente trivial, pode ter um efeito desproporcional. Isso está em sintonia e ajuda a explicar o princípio 80-20. Este último afirma que uma minoria de causas exerce a maioria dos efeitos. Uma limitação do princípio 80-20, tomado isoladamente, é que ele sempre representa uma fotografia instantânea do que é real agora, ou, mais precisamente, naquele exato momento do passado recente quando a fotografia foi tirada. É aqui que o conceito da teoria do caos, sobre a dependência das condições iniciais, torna-se útil. Uma pequena vantagem inicial pode se transformar em uma grande vantagem ou em uma posição dominante mais tarde, até que o equilíbrio seja perturbado por outra pequena força que, então, exercerá sua influência desproporcional. Uma empresa que, nos estágios iniciais do mercado, ofereça um produto 10% melhor do que o dos concorrentes, poderá vir a ter uma participação 100% ou 200% maior do que a dos concorrentes, mesmo que mais tarde eles também ofereçam um produto melhor. No início da motorização do transporte, se 51% dos motoristas ou dos países decidissem dirigir do lado direito em vez do esquerdo, haveria a tendência de que essa se transformasse na norma para quase 100% dos motoristas. Quando começamos a usar relógios seculares, se 51% deles girassem no que agora chamamos de sentido horário em vez de anti-horário, essa convenção iria se tornar dominante, embora os relógios girassem logicamente para a esquerda. De fato, o relógio da Catedral de Florença gira no sentido anti-horário e mostra 24 horas.14. Logo depois de 1442, quando a catedral foi construída, as autoridades e os relojoeiros padronizaram os relógios com 12 horas e que giravam em sentido horário, porque a maioria já tinha essas características. No entanto, se 51% dos relógios fossem como o da Catedral de Florença, hoje nós teríamos relógios marcando 24 horas e girando no sentido anti-horário. Essas observações a respeito da dependência significativa das condições iniciais não ilustram exatamente o princípio 80-20. Os exemplos dados envolvem mudança ao longo do tempo, enquanto o princípio 80-20 refere-se a uma ruptura estática das causas em um momento qualquer. Há, porém, um vínculo importante entre os conceitos. Os dois ajudam a demonstrar como o universo abomina o equilíbrio. No caso anterior, vemos um natural descolamento da distribuição 50-50 por fenômenos rivais. Uma proporção 51-49 é inerentemente instável e tende a gravitar para 95-5, 99-1 ou até mesmo para 100-0. A igualdade termina em dominação. Essa é uma das mensagens da teoria do caos. A mensagem do princípio 80-20 é diferente, embora complementar. Ele nos diz que, em um determinado ponto, a maioria dos fenômenos será explicada ou causada por uma minoria de fatores que participam do fenômeno. Isto é, 80% dos resultados derivam de 20% das causas. Poucos fatores são importantes, a maioria não é. O princípio 80-20 separa os filmes bons dos ruins. Um dos exemplos mais dramáticos do princípio 80-20 ocorre na área cinematográfica.
Dois economistas fizeram um estudo sobre a receita e a expectativa de vida de 300 filmes lançados ao longo de um período de 18 meses. Descobriram que somente 4 filmes, 1,3% do total, conquistaram 80% da receita da bilheteria. Os outros 296 filmes, ou 98,7%, ficaram com apenas 20% do faturamento. Portanto, o cinema, um bom exemplo do livre mercado em ação, produz uma regra 81, uma demonstração muito clara do princípio do desequilíbrio. Ainda mais intrigante é o motivo. Verifica-se que os espectadores comportam-se como as partículas de um gás com movimentos aleatórios. Como foi identificado pela teoria do caos, as partículas de um gás, as bolas de ping-pong e os espectadores de cinema comportam-se de modo aleatório, mas produzem um resultado previsivelmente desequilibrado. O boca a boca, as críticas e o público das pré-estreias determinam se a segunda etapa da audiência será grande ou pequena, que, por sua vez, define a próxima onda de público e assim por diante. Alguns filmes seguem adiante com cinemas lotados, enquanto outros, caros e repletos de estrelas, vão rapidamente para salas de exibição cada vez menores e, então, desaparecem. É a vingança do princípio 80-20. Um guia para ler este livro. O capítulo 2 explica como você pode colocar em prática o princípio 80-20 e aborda a diferença entre a análise 80-20 e o pensamento 80-20, sendo ambos métodos úteis derivados do princípio 80-20. A análise 80-20 é um método sistemático e quantitativo para comparar causas e efeitos. O pensamento 80-20 é um procedimento mais amplo, menos preciso e mais intuitivo, que compreende os modelos mentais e os hábitos que nos capacitam a criar hipóteses sobre quais são as causas relevantes daquilo que é importante em nossa vida. Identificadas as causas, podemos melhorar com exatidão nossa posição e realocar nossos recursos em conformidade. A parte 2, o sucesso corporativo não precisa ser misterioso, sintetiza os usos mais poderosos do princípio 80-20 nos negócios. Essas aplicações foram criadas, testadas e validadas por terem imenso valor, embora curiosamente mantenham-se inexploradas pela maior parte da comunidade empresarial. Não há muita coisa original neste meu resumo, mas qualquer um que queira aumentar a lucratividade, seja em um pequeno ou grande negócio, vai achar útil este livro. Primeiro a surgir no gênero. A parte 3, Trabalhe menos, ganhe mais e divirta-se mais, apresenta como o princípio 80-20 pode ser usado para elevar seu nível operacional tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Essa é uma tentativa pioneira de aplicar o princípio 80-20 sobre uma nova tela, e essa tentativa, embora eu tenha certeza de que está imperfeita e incompleta em muitos aspectos, conduziu a ideias surpreendentes. Por exemplo, 80% da felicidade ou das conquistas de uma pessoa típica ocorrem em uma pequena porção de sua vida. Os picos de alto valor pessoal podem ser bastante expandidos. A opinião geral é que temos pouco tempo. Minha aplicação do princípio 80-20 sugere o contrário, estamos repletos de tempo e somos perdulários no seu uso. A parte 4, Novas percepções, o princípio revisitado, aborda o feedback que recebi e como meu pensamento sobre o princípio 80-20 evoluiu desde a primeira edição deste livro. Porque o princípio 80-20 traz boas novas. Gostaria de encerrar esta introdução com uma observação pessoal em vez de uma nota formal. Considero o princípio 80-20 muito promissor. Certamente, o princípio coloca no devido lugar aquilo que, de qualquer maneira, já era evidente. Há uma quantidade trágica de desperdício por toda parte, no modo como a natureza opera, nos negócios, na sociedade e em nossa própria vida. Se o padrão típico é que 80% dos resultados vem de 20% das causas, também é necessariamente padrão que 80% dos resultados, a grande maioria, tenham apenas um impacto marginal de 20%. O paradoxo é que esse enorme desperdício pode ser uma notícia maravilhosa. Isso se pudermos usar o princípio 80-20 de forma criativa, não apenas para identificar e punir a baixa produtividade, mas para tomar uma atitude positiva. Há um amplo campo para melhorias, rearranjando e redirecionando a natureza e nossa vida. O aprimoramento da natureza, a recusa em aceitar o status quo,
é a trajetória de todo o progresso, evolucionário, científico, social e pessoal. George Bernard Shaw colocou muito bem: o homem sensato adapta-se ao mundo. Aquele insensato insiste em tentar adaptar o mundo a ele. No entanto, todo o progresso depende do homem insensato. A implicação do princípio 80-20 é que o resultado não pode ser somente aumentado, pode ser multiplicado, caso consigamos tornar os fatores de baixa produtividade mais parecidos aos de alta produtividade. As experiências bem-sucedidas com o princípio 80-20 na área dos negócios sugerem que, em geral, com criatividade e determinação, esse salto em valor pode ser dado. Existem duas rotas para alcançar isso. Uma é realocar os recursos dos usos improdutivos para os produtivos, o segredo dos empreendedores de todas as épocas. Encontre um buraco redondo para um pino redondo, um buraco quadrado para um pino quadrado e um encaixe perfeito para qualquer outra forma intermediária. A experiência sugere que todo recurso tem sua área ideal, na qual poderá ser dezenas ou centenas de vezes mais eficaz que nas outras. A outra rota para o progresso, o método dos cientistas, médicos, religiosos, engenheiros de sistemas de computação, educadores e técnicos, é encontrar a maneira de tornar os recursos improdutivos mais eficazes, mesmo em suas atuais aplicações, fazer com que os recursos fracos se comportem como seus primos mais fortes, imitando, se necessário, por intrincadas aprendizagens de repetição mecânica, os recursos altamente produtivos. Os poucos fatores que funcionam fantasticamente bem devem ser identificados, cultivados, estimulados e multiplicados. Ao mesmo tempo, o desperdício, a maioria dos fatores que sempre se provará de baixo valor para o homem e para o animal, deve ser eliminado ou drasticamente reduzido. Enquanto escrevo este livro, e observo milhares de exemplos do princípio 80-20, sinto minha fé reforçada, fé no progresso, nos grandes saltos para a frente e na habilidade da humanidade, individual e coletivamente, para aprimorar a mão da natureza. Joseph Ford comentou: Deus joga dados com o universo. Mas são dados viciados. Nosso principal objetivo é descobrir quais regras viciaram os dados e como podemos usá-las em nosso próprio benefício. O princípio 80-20 pode nos ajudar a conquistar exatamente isso.